Laboratório para Simulação e Modelagem em Arquitetura e Urbanismo, faz parte da Faculdade de Arquitetura da URGS. Um dos seus principais objetivos é estudar inovações para projetos arquitetônicos. O SimLab surgiu a partir de uma demanda da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, em 1994, para dar resposta a uma pergunta feita pelo então prefeito Tarso Genro sobre a comercialização de índices construtivos na cidade de Porto Alegre. Como essa comercialização poderia causar impactos à qualidade de vida, a resposta que nós demos é que esta era uma questão que envolvia um conhecimento integrado e nós resolvemos, então, montar um laboratório especificamente para integrar esses conhecimentos. Bom, no primeiro semestre da faculdade nós temos uma disciplina de maquetes que é ministrada pelo professor, era ministrada na época pelo professor Benami, e a produção do laboratório aqui, as maquetes em geral, foram usadas como referência. Então os bolsistas nos mostraram como referência para os trabalhos que a gente ia desenvolver durante o semestre. Conheci o laboratório através de colegas, que eu tinha dois colegas, a Letícia, que ainda trabalha aqui, o Marcos não trabalha mais. Eles trabalhavam aqui e comentavam a respeito do laboratório, e aí depois acabou surgindo a oportunidade de trabalhar aqui. Foi através de dois amigos meus, o Leandro e a Priscila, eles eram bolsistas aqui no ano passado e eles falavam muito do laboratório, eu me interessava bastante pela atividade deles. Aí teve umas férias de inverno que eles ministraram um curso de Grasshopper pra gente. Eu conheci o professor e desde então eu faço parte do laboratório. Eu conheci o laboratório através de um workshop que teve em 2011. Aí eu me interessei pelas atividades e quando eu tive a oportunidade eu entrei para o grupo. O laboratório sempre está cheio de gente, né? Nossos horários são bastante diferentes porque temos alunos da graduação e da pós-graduação de duas pós-graduações diferentes, o ProPar, que é da arquitetura, e o PG Design, que é de design. E, porém, os nossos horários, sempre compartilhamos horários de trabalho com horas de aula e nossos horários de aula são bem diferentes, então às vezes temos quase todo mundo aqui no laboratório, mas geralmente estão algumas pessoas trabalhando enquanto outras pessoas estão em aula. E, porém, sempre um espaço de trabalho diverso e sempre vai ter alguém com quem falar, com quem compartilhar o desenvolvimento do trabalho, a quem pedir ajuda, né, também é importante. Dentro do laboratório, professores e alunos têm a oportunidade de desenvolver em conjunto seus projetos de pesquisa. Eles também trabalham com softwares e novas ferramentas para se pensar e aperfeiçoar a arquitetura. Na parte de arquitetura vinculada a processos criativos, a processos de concepção de projeto, nós temos investido fortemente no desenvolvimento de tecnologias que permitem que os alunos possam desenvolver as suas ideias e construí-las ao mesmo tempo. Para isso são necessários equipamentos como máquinas de prototipagem rápida, como corte a laser, impressoras 3D, fresadoras, que são equipamentos que facilitam a associação dos projetos que os alunos fazem no computador à fabricação desses elementos que eles produzem no computador. A gente desenvolve modelos, né, maquetes mesmo, ou não sempre físicas, a gente faz modelos físicos e computacionais também. A gente desenvolve softwares, algoritmos. A prototipagem rápida ela é decorrente dos modelos digitais que a gente tem. Então, um protótipo rápido seria uma construção simplificada, né, numa escala menor da realidade virtual para a gente conseguir testar e manusear aquilo que a gente está estudando. Então, temos tecnologias aditivas, subtrativas e formativas, que seriam as aditivas são as que adicionam material, como por exemplo as impressoras em 3D. As subtrativas são as que retiram material, por exemplo a usinagem à fresa. E as formativas são as que deformam material, por exemplo,
do armamento de chapas ou de tubos. Então, no final, se refere basicamente à fabricação digital, usos de tecnologias digitais que conectam diretamente ao computador, ou projetos desenvolvidos como modelo digital que vai diretamente para uma máquina que fabrica uma peça ou um produto final diretamente com as informações digitais, porém com um processo automatizado e mais rápido. Nós temos como uma prática corrente no nosso laboratório a integração dos nossos estudantes de pós-graduação, tanto de mestrado quanto de doutorado, como também dos bolsistas de iniciação científica e de iniciação tecnológica, nas atividades que envolvem a pesquisa e a extensão. Minha pesquisa ela visa simular a habitação de interesse social através de modelos paramétricos que vão simular os seus custos e comparar esses modelos para ver qual que é mais eficiente. Eu desenvolvo primeiramente a minha dissertação de mestrado, que é um estudo sobre a interface gráfica do usuário do software de arquitetura e urbanismo, especialmente um que está sendo desenvolvido aqui no laboratório, que é o CityZoom, especificamente no tema do desenvolvimento do CityZoom e, em geral, de ferramentas que ajudam no planejamento urbano. Ela é sobre um Design Support System, ou seja, um sistema de suporte às decisões ao longo do projeto arquitetônico para a arquitetura dinâmica. Em um projeto de arquitetura dinâmica, eu poderia pensar que o tamanho da janela não precisa sempre ser o mesmo. Ou seja, eu poderia simplesmente criar regras que definem para qual situação o tamanho da janela tem que ser menor ou maior. Então, eu não preciso mais de ter um resultado fixo, uma coisa estática, mas eu posso ter um resultado dinâmico que se muda com, por exemplo, mudanças no ambiente, ou mudanças de uso, ou mudanças simplesmente de um usuário que agora quer uma temperatura maior ou menos luz para o que ele está fazendo dentro do prédio. Minha pesquisa é sobre mobiliário, mais precisamente sobre o mobiliário escolar. Eu tenho desenvolvido pesquisa desde a parte da ergonomia, até a adequação postural, até a pesquisa sobre os espaços de ensino do futuro, para adequar esse mobiliário a responder a essas novas abordagens pedagógicas, como funcionam esses novos espaços. Então nós desenvolvemos, eu e o professor Benami, uma pesquisa sobre madeira roliça, né? Então, em cima da arquitetura com madeira roliça, nós fizemos duas apresentações, fizemos uma apresentação de um trabalho num congresso em Coimbra, Portugal. Nesse congresso, o nosso trabalho foi um dos 5 selecionados para uma publicação em uma revista digital que foi editada lá em Lisboa, né? E depois nós apresentamos, então eu apresentei o trabalho na Nova Zelândia, em Auckland, no Congresso Mundial de Madeira. Daí o resultado, então, da nossa pesquisa do mestrado, que daí envolvia esses processos generativos de projeto para desenvolver construções, né, superfícies com madeira roliça e as conexões necessárias para efetivar realmente a construção da arquitetura com este material. O ambiente do laboratório é muito bom por essa troca que temos aqui com o pessoal da graduação que está fazendo sua iniciação científica. E temos ainda os colegas de mestrado e doutorado, alguns da área do Propar, na arquitetura, e do PPG Design, que é design. Então, além da minha própria pesquisa, eu ainda tenho contato com a pesquisa dos outros, então acho que é bem interessante, assim, de não ficar focado apenas em uma coisa. Mantém o foco, mas não se limita. Assim, tu descobre novas coisas que poderia não descobrir sozinho. O resultado desses trabalhos conjuntos vem sendo consagrados através de artigos publicados em conjunto e de livros que estão sendo agora, inclusive, começando a sair, estão indo para o prelo neste ano. A troca de experiências entre os integrantes do SimLab instiga os alunos a expandirem seus conhecimentos e complementa sua formação. Nós
também avançamos para examinar outras questões, principalmente aquelas relacionadas à geração do processo criativo em arquitetura. Maquetes, luminárias, exercícios de proporção, exercícios de associação de elementos corriqueiros, como uma caixa de biscoitos a um edifício. Todas essas estratégias para facilitar a criatividade dos alunos no processo de geração de ideias, de projeto, de edificação, foram também objeto de investigação nosso. O laboratório tem complementado bastante assim, a minha formação, porque em 5 anos é muito difícil a gente ver a gama de coisas que a arquitetura oferece, e aqui a gente expande bastante assim, a nossa visão, além de aprender a trabalhar com a parte mais acadêmica de produção de artigos e textos, que a gente tem muito pouco durante o nosso curso. E a questão profissional, eu acho que tudo que a gente acaba aprendendo aqui é conhecimento agregado, né? Aqui no laboratório a gente é muito estimulado a estar sempre pesquisando novas ferramentas de projeto, de apoio ao projeto, novos softwares, novas maneiras de aplicar o nosso conhecimento em arquitetura. Então isso é bom, porque ao mesmo tempo que a gente é estimulado para usar aqui no laboratório, a gente acaba aprendendo para usar para a nossa vida, para a vida acadêmica e profissional. Além do trabalho aqui mais individual, das pesquisas das pessoas, a gente tem a discussão, que é um dos aspectos mais importantes que a gente tem diariamente aqui dentro. A preparação de aulas ou de outros eventos científicos que são realizados em grupos. Nesse momento, especialmente, a gente tem, como o professor Benami está envolvido no projeto Arquitetônico 7, a gente está 3 vezes por semana dando aula, e muitos aspectos das nossas pesquisas são trazidos para a sala de aula. Então, a sala de aula também é, para nós da pós-graduação, obviamente, um campo de treinamento para ser os professores do futuro. Eu acho que principalmente o exercício projetual, que a gente acaba aprendendo diversos softwares que auxiliam na hora de projetar, na hora de tomar decisões de projeto. Acho que isso é o que mais influencia dentro da faculdade, que acaba nos ajudando para construir a nossa carreira de uma forma melhor. Bom, o laboratório ele agrega muito conhecimento através dos softwares que a gente conhece e através da convivência com os colegas, que tem muita troca de informação entre várias pessoas de vários níveis, da graduação, do mestrado, do doutorado. Isso acaba gerando uma grande riqueza de informações entre a gente. Uma das grandes vantagens de fazer parte do SimLab, isso dado pelo próprio depoimento dos alunos e estudantes que participam, tanto de pós-graduação como de iniciação científica, é a convivência que esses alunos têm no ambiente universitário. Nós trabalhamos em rede, ou seja, nós trabalhamos associados a outros laboratórios. Então, cada problema que nós temos é um problema que é discutido, debatido com os nossos colegas de outros laboratórios da URGS, de fora da URGS aqui no Brasil, de fora da URGS também no exterior. Essa percepção de que um problema determinado pode ser respondido de várias formas e pode receber aporte de várias áreas de conhecimento e de vários lugares, este é o mundo que nós vivemos no nosso dia a dia aqui dentro do SimLab. E esse é o mundo que o estudante, quando sai daqui, carrega consigo como uma possibilidade de relacionamento com o mundo, ou seja, ele é educado a responder a um problema usando todo o potencial que existe de conhecimento para responder a esse problema. E ele sabe como buscar e onde buscar a resposta ou auxílio para a resposta a esse problema. Uma das iniciativas do SimLab é o PIES, Plano de Infraestrutura Estratégica. Esse plano tem contribuído com atividades de planejamento em municípios como Eldorado do Sul e Guaíba. O SimLab, ele, desde a sua fundação, vem se preocupando com problemas urbanos. Portanto, nós temos no laboratório 2 linhas de pesquisa e essas linhas de pesquisa acabaram por nos levar
a desenvolver, no lado do urbanismo, a projetos que apoiam prefeituras municipais na elaboração de planos diretores, de planos habitacionais e, mais recentemente, de planos de infraestrutura estratégica. Eu e o professor Benami levamos praticamente meio ano construindo a possibilidade da contratação. Quando nós decidimos, junto com o nosso Conselho de Habitação, que iríamos contratar a universidade, porque eles tinham sido referência, né, no Ministério das Cidades como um dos melhores planos desenvolvidos no Brasil para outras cidades, então ele lançou um desafio, né, para o município de Guaíba de fazer um plano de infraestrutura estratégica, que seria um plano maior, né, um plano que entenderia toda a cidade, né, nós entenderíamos a cidade na sua geotecnia, na sua hidrologia, entenderíamos na sua mobilidade urbana, né, na cultura, na educação, na saúde, entenderíamos a cidade, ou seja, faríamos um diagnóstico total da cidade. E o PIES foi quem trouxe para o Poder Executivo, para os gestores, os administradores do município, essa ideia de planejamento de organização. Então ele foi fundamental para que a gente pudesse fazer a gestão pública de maneira mais sólida e, ao mesmo tempo, trouxe também o novo da administração pública que só se falava há muito tempo, mas que poucos executam, que é o planejamento. Ele trouxe, fortaleceu a necessidade de se planejar uma cidade. Pretendemos, estamos em conversa agora com o professor, para que a gente venha fazer um convênio, né, de longo prazo com a universidade, para que a gente consiga dar continuidade no plano, em projetos daí. Esse conjunto de ações que envolvem universidades do Brasil e do exterior e prefeituras, tanto do Rio Grande do Sul como de fora do Rio Grande do Sul, então nós temos condições hoje de afirmar que a nossa experiência não é só alimentada pelo nosso dia a dia no espaço geográfico da URGS, mas felizmente ela vem sendo enriquecida e recebendo a contribuição desses ambientes universitários a nível mundial e também desses ambientes de aplicação, de vida cotidiana, de administração municipal no Brasil inteiro. Para conhecer melhor o trabalho do SimLab, acesse o site